Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de julho de 2014. É um domingo. Nosso verbete é de número 3075. Ele tem 6 páginas, 49 elogios e 27 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o pecadilho da juventude, da especialidade Patopensenologia. E ele foi redigido pela professora Patrícia Pilarice, verbetógrafa já veterana. Ela é graduada em Administração, brasileira, natural de Ponta Grossa, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde abril de 96, docente em Conscienciologia desde fevereiro de 97, tenepsista desde fevereiro de 2010 e EPICOM desde junho de 2014. O pecadilho da juventude é o ato insensato, aparentemente leve, decorrente da pensenidade imatura, intoxicado pela anticosmoética, predominante na consciência jovem, homem ou mulher, na pré-adolescência, adolescência ou pós-adolescência, podendo perdurar nas faixas etárias vindouras. O holopensene pessoal da autocorrupção, os mega pecadilhos mentais presentes no autopensene padrão. Na fatologia, a vida ociosa enquanto raiz do pecadilho da juventude, a ausência de autodomínio da consciência sobre a matéria, a imaturidade própria do restringimento intrafísico, a admissão de rótulos imaturos devido à força da mesologia, a arrogância do saber na tentativa de esconder a autoinsegurança, inibindo neoaprendizagens, o apego à intrafisicalidade, subjugador à dominação do subcérebro abdominal, a persistência descuidada nos erros, provocando acompliciamento com o pior para a evolução. Os atos dificultadores de recuperação de cões, favorecendo a manutenção de padrões anacrônicos. O desenvolvimento mental somático enquanto regenerador e qualificador dos autopensenes manifestos no comportamento. E na parafatologia, o descuido quanto à perda de energias sem usá-las em favor da autoproexis da interassistência, as assimilações de energias antipáticas, a promiscuidade energética obnubilando a manifestação consciencial genuína, a exaltação emotiva fortalecendo a baratrosfera, o vampirismo energético, o parafenômeno de poltergeist, a condição de ajuste da autocoerência objetivando a desperticidade e a renúncia dos pecadilhos mentais. E aqui a gente chama a atenção que o detalhismo tem 21 máximos e 27 seções. Está bem rico, bem ampliado. E na acabativa, aqui na remissiologia, nós destacamos autocorrupção, ego precedente, patopensene, purão consciencial e questionário vexológico. Na frase enfática, os pecadilhos da juventude exibem as evidências mais íntimas do micro-universo pessoal. A abdicação da autopensenidade pela autorreflexão é meta das consciências interessadas no complexo. E na questionologia, você alimenta pecadilhos da juventude de modo consciente e patológico? Por qual motivo? Na bibliografia específica, nós destacamos, então, que são 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega-análise da equipe de mega-análise da Enciclosapiens, agora composta pela professora Marilene Raganin, pela Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Tolice, insensatez, displicência, imaturidade, anticosmoética, emocionalismo, autoinsegurança, sugestionabilidade, tóxico-pensenidade, pseudo-ganho, dispersividade, desequilíbrio, autocarência, mocidade, egoísmo, invexologia, enganologia, autoassediologia, antiproexologia e patopensenologia. Agora, professora Patrícia, a gente já tem aqui várias perguntas, mas vamos aí ao seu depoimento, do seu interesse pelo tema, como é que qual foi a sua motivação para escrever esse verbete? Bom, boa tarde a todos. Eu costumo falar que eu escrevi esse verbete para mim na próxima vida, por algumas coisas que
Eu vejo que a gente pode acertar mais devido às oportunidades e por essa vida também ser muito crítica. Então, o que eu vejo? A gente está aqui numa condição de muita oportunidade e ainda a gente banaliza muita coisa. Então, estou chamando de pecadilho, esse pato pensene, essa forma de pensar errada, e que a gente começa a achar que aquilo é comum. Então, tanto da sociedade, os exemplos assim piores, como também na nossa CCCI. Então, na sociedade também, as pessoas estão tão acostumadas com tanta patologia, porque o número está aumentando, e ela começa a achar que aquilo faz parte da vida, que é assim mesmo. E aí eu quero reforçar que não é isso. Dá para a gente viver num mundo melhor, dá para a gente eliminar vários pecadilhos em relação a isso. Isso na juventude ainda fica muito confuso, porque a consciência ainda não recuperou todos os cons dela. Por isso que eu falo que é para mim, na próxima vida, nesse sentido, de você conseguir acertar ainda mais, verificando que aquilo realmente não presta, não vale a pena. E a mesologia está cada vez mais forte, né? O materialismo. Então, a hora que a gente começa a entrar com essa condição da conscienciologia, o parapsiquismo, a gente também refinar os nossos pensenes. Esse não é um tema só para jovens, eu vejo que é para adulto, que a hora que a gente fica com a boca torta da condição... Difícil de desentortar. Exatamente, da juventude, porque vem também do mau hábito, né? Porque, por isso que na definição está falando aqui, ó, aparentemente leve, e às vezes na juventude realmente pode ser, aquilo não faz importância, é assim mesmo, mas no fundo também diz respeito sobre o jeito da pessoa funcionar, sobre as dificuldades dela. Então, e tudo começa com pensene, né? Então, a gente começar a entender mais as patologias de modo desdramatizado para poder priorizar. Então, esse foi o objetivo. E é bem pertinente esse tema, porque em função dessa, vamos dizer assim, patologização da sociedade planetária em geral, né, com a questão das reurbexes, essa lucidez, não é, para essa condição, ela se torna cada vez mais necessária, né, para a pessoa não sucumbir ali ao padrão, a se nivelar por baixo. Exatamente. Né? Bem importante, bem sério. E hoje, assim, também tinha muita coisa que antes, quando eu era mais nova, eu via comentar uma pessoa muito distante, ou pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Hoje a gente já ouve algumas patologias e muito próximo da gente. Então, eu vejo também que existe uma pressão nesse sentido, então acho que está na hora do intermissivista, junto com o processo da inversão existencial, que é você inverter os seus valores, não esperar aquele momento certo, já começar a acertar desde cedo para a gente ter assim, um padrão, uma qualidade de vida multidimensional maior. Eu acho que hoje também... A Cognópolis é um exemplo disso. A gente conseguiu, né, ter um holopensene positivo para você pensar, para você escrever, debater, falar de qualquer assunto de maneira mais lúcida. Então, assim, se a gente conseguiu fazer isso aqui, eu acho que tem como a gente replicar, primeiro dentro de casa, no nosso ambiente, depois ali naquele bairro, a cidade. Então, eu queria... reforçar esse aspecto também, para a gente não achar ou começar a avaliar quais as patologias, eu acho que todo mundo em algum nível tem isso, que a gente acha que é assim mesmo, que é comum, então eu queria reforçar que não é comum, aquilo ainda é uma patologia e precisa ser olhada, ser resolvida, né? Então, essa que foi a ideia, assim, que me motivou a colocar. E, por um outro lado, também, a gente está falando muito aqui esse processo de escrita, às vezes da banalização também, né? Que a gente tem muitas oportunidades, a gente está aqui, parece que há um conforto nesse sentido, mas não é verdade, né? Ainda precisa fazer várias reciclagens para chegar num processo aí mais, de um holopensene mais saudável. Para levar isso para a prática mesmo, né? Exato, eventualmente até no Círculo Mental Somático de sábado, isso é bem discutido e fica bem claro, né, que a gente ainda precisa realmente comer muito feijão em relação a esse aspecto, né, de realmente ter isso introspectado em cada um de nós, essa vivência
das nossas produções, né, intelectuais e mentais somáticas, assim, de uma maneira mais cotidiana, mais facilitada, né? A gente vê uma certa dificuldade. Até esse último tema do círculo foi temperamento, né? Isso. E aí o professor Valdo comenta que o temperamento é o último a ser mudado. E, por um outro lado, ele fala que a gente não muda por falta de vergonha na cara. E aí também, fazendo uma associação de ideia, o temperamento ele é realizado, ele é constituído a partir do nosso hábito. Então, nós somos produtos do resultado, vamos dizer assim, o resultado dos nossos hábitos diários. Então, a gente tem lá 24 horas por dia, a gente tem uma rotina. E nós somos produtos disso, se a gente fosse avaliar de uma maneira simplista, né? Então, qual é o hábito, nem que for pequenininho, que já dá para começar a mudar, para colocar em prática, do que a gente deixar para lá, ou empurrando com a barriga. Alguma coisa naquelas 24 horas do dia precisa ser refletido, mudado, para que a pessoa comece a mexer nesse temperamento dela. Então, esse também é um ponto que me fez assim, pensar em relação a esses pecadilhos. A pessoa, principalmente o jovem, ele acredita que ele é daquele jeito. Que ele funciona assim, mas por quê? Porque ele está acostumado, aquele hábito todo dia, né? Aquela rotina de vida, a maneira como ele foi criado. E aí a gente vem para cá, parece que a gente mudou bastante, mas às vezes não, a pessoa continua com aquela rotina dentro da casa dela, o intramuros, né? Então, essa condição do pecadilho, a gente vê isso. Qual é? Às vezes é uma coisa assim, sutil, leve mesmo, que a gente está pecando, vamos dizer assim, e aquilo faz a pessoa manter um mau hábito evolutivo, né? Muito bem, vamos lá. Na estrangeirismologia, na página 22, final da primeira linha, ele pergunta: em plena era da internet e jogos online, como contornar ou diminuir a overdose de videogame de jovens e até de adultos? Pois é, esse é um ponto que hoje está muito em voga. As pessoas passam demais o tempo todo na frente do computador, né? E tem o videogame, e o Facebook também não deixa de ser uma espécie de videogame, né? Tem jogos, tem o tempo todo que a pessoa cria um hábito de ficar olhando aquilo e parece que ela cria um vício mesmo nesse sentido. Então, é isso que a gente está comentando. A pessoa, muitas vezes, não é que é proibido, mas ela tem que ter um bom senso de ver o quanto aquilo está perturbando o dia dela, a maneira dela pensar, a condição de ficar pensando também mal do outro, ficar evocando. E aí, não tem como a gente colocar aqui o aspecto energético. Eu acho que a gente acaba usando demais tanto esse processo do videogame, essa overdose, o jovem, o adulto e até a criança também, por uma condição de falta mesmo de conhecimento energético e da vida multidimensional. Então, por exemplo, toda hora que a gente está pensando em algo, alguma coisa ou em alguém, por isso que vem o pensando, acho que vale a pena conceituar aqui, que é o pensamento, sentimento e energia. A partir do momento que você pensa em algo, você tem algum tipo de sentimento e emite um padrão de energia. Então, vamos pensar, qual que é o padrão, ou o que a gente fica assimilando a hora que a gente está na frente do Facebook e o tempo todo tem um monte de informação ali, as pessoas, e muita gente gosta de tirar sarro do outro, ou colocar um lado pior, ou também exaltar para que crie inveja nos outros, né? Então, há uma cultura de mostrar ali que a pessoa está sempre bem e tudo mais, para ela não demonstrar uma fragilidade dela, que muitas vezes aumentando ainda mais. Então, por exemplo, essa é uma pergunta dentro da estrangeirismologia que eu acho assim essencial para qualquer pessoa avaliar. Então, a hora que passa do ponto é a hora que a pessoa começa a perder o dia produtivo dela, ela começa a ficar só pensando naquilo, começa a ficar assimilada energeticamente. Então, como ali a pouco ela tem dor de cabeça, ela não estava daquele jeito. Outra coisa, às vezes tem alguma coisa que ela olha ali e assedia ela, então ela fica pensando naquilo várias semanas. Então, a ideia aqui é a gente começar a pensar.
Eu vejo que a melhor saída é a pessoa se tornar lúcida. E no caso dos pais com os jovens, é colocar essas questões para também o jovem pensar, a criança pensar. Né? Olha, como é que você fica depois de passar horas jogando? A pessoa fica... Geralmente, esses são os estudos. Né? Eu li vários artigos sobre jogos, a criança fica irritadiça, fica cansada, fica birrenta, se tira... E o jovem adulto é a mesma coisa, né? Na verdade, a consciência está ali. Então, eu vejo que é questionar mesmo, começar a parar para pensar nesse contraponto energético e multidimensional. Na página 22, Enfatologia, na 9ª linha, a última. Poderia explicar os surtos de imaturidade? Sim, então os surtos de imaturidade é a hora que a pessoa ela está até indo bem, aí acontece alguma coisa que alguém ou fala que ela não gosta, ou chega num ponto que ela vai ter que fazer aquilo, aí ela apela, né? Apela para a emocionalidade. Então esses que são os surtos de imaturidade. Ela começa a gritar, começa a chorar, começa a fazer uma chantagem emocional. E ao invés de conversar, de perguntar, olha, por que você está falando isso para mim? Por que você quer que eu faça isso? Então a pessoa ela ela entra no extremo mesmo, é a hora que ela não está dando conta. E isso acontece porque também a pessoa não parou para refletir antes, ela não viu que ela está entrando numa situação muitas vezes ruim, ou de assédio, ou que aquilo não vai fazer bem para ela, está passando do ponto e ela acaba chegando no limite dela. Esse é outro ponto também. Quando a gente fala sobre pecadilhos, eu acho que hoje todo mundo tem algum nível. E a ideia é desdramatizar isso, é você olhar de fora e estar lúcido para aquela situação. Isso já muda tudo. Né? Então, os surtos de imaturidade é quando a pessoa, eu acho que vai deixando para lá, vai empurrando com a barriga até o ponto que não dá mais, né? E aí ela acaba já incomodando outras pessoas. Não sei se ajudou aí, ficou claro. Tudo bem? Tá bom? Patrícia? Sou eu? Vai você, depois você vai. Patrícia, eu achei interessante que aqui na definologia você comenta dos pecadilhos que podem perdurar nas faixas etárias vindouras ou posteriores, né? Assim, tem algumas coisas que a gente faz na adolescência que é lógico que são pecadilhos, né? São desvios. Mas como que o adulto pode identificar assim resquícios de coisas mais sutis, assim, de pecadilhos mais sutis da juventude? Vou dar um exemplo que é bastante fácil, né? Por exemplo, no caso da mulher, ela pode ser muito sedutora e usar toda a energia dela, por exemplo, até sexo-chacral, afetiva, às vezes para chamar atenção. E isso de maneira espúria. Então não deixa de ser um pecadilho de alguma coisa que ela não avaliou, ela não olhou, e ela, às vezes, até o modo dela se vestir. Então, assim, tudo que a gente faz tem uma intenção. Qual que é a intenção, muitas vezes, da pessoa se vestir de determinada forma? Eu não estou falando nem o que é certo e o que é errado, mas todos nós, ao colocarmos uma roupa, ao modo de agir, por exemplo, você vai entrar num lugar e falar mais alto. Esse é um outro exemplo também de pecadilho. A pessoa fala demais, fala alto, ela está querendo chamar atenção. Qual a intenção? Às vezes ela está carente e quer chupar energia ali de todo mundo, quer que todo mundo volte para ela e doe energia para ela. Então, também é um pecadilho. Então, essa autocrítica, eu vejo, se a gente não mantém, a gente começa a achar que é normal. Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem um duplista, tem um namorado, está ali olhando para o lado, está jogando um charme para o outro, e ela acha assim, não, mas não aconteceu nada, eu não tô paquerando, mas tem é aquilo que a gente está falando, o aspecto da energia no ar. Então, qual que é a intenção? Isso é um pecadilho bem adulto, assim, que às vezes nos jovens, que eu falei, até normal, porque os hormônios estão ali aflorando, ele não sabe muito bem como lidar com aquilo, não foi esclarecido, mas a gente já não dá para falar que é assim, né? Isso a gente poderia dar assim vários exemplos. Por exemplo, essa coisa de pensar mal do outro mesmo.
A gente, ao invés de ver o trafó, a gente sempre olha com o outro com uma crítica. E a gente não sabe, muitas vezes, a história, que é um pecadilho maior que esse. Se a gente está falando de TENEPS, né, que é a tarefa energética pessoal, se a gente está pensando em despeticidade, a gente não pode mais achar que isso é normal. Eu, quando cheguei na Conscienciologia, eu tinha 21 anos, né? E aí eu falava, nossa, não poder pensar mal para os outros, eu achava que aquilo era impossível. Como que você não vai pensar mal de alguém? E aí, conforme eu fui conhecendo a Conscienciologia, comecei a ver exemplo de algumas pessoas que conseguiram fazer aquilo, abriu um precedente positivo para mim. Falei, não, se a pessoa conseguiu isso e a consciência pode tudo, eu também quero chegar nesse ponto. E aí eu fui trabalhando aquilo. Então, você vê o quanto que um exemplo também de uma pessoa que abre um precedente, né, positivo, evolutivo, muda todo um processo de patopensenidade ou a maneira de funcionar. Então, Laura, não sei se ajudou esse... Sim, seria tudo que ficou de resquício, né, do porão Exatamente. consciencial. Agora eu tenho só mais uma pergunta. Na Fatologia, página 23, tem um monte de linha aí, né? tem várias linhas. Bom, é um item assim, a dispersão das ações proéxicas levando ao incomplexes. Você pode falar sobre essa dispersão? Hoje, a nossa vida, a gente tem a fartura de tudo, né? De informações, facilidades, do que a gente imaginar, né? Então, isso, se a gente não tomar cuidado, a gente dispersa mesmo em relação ao proex. Então, é aquilo que a gente está falando de novo de autocrítica. A técnica que eu uso é você avaliar naquele mês quais foram os resultados daquele mês em relação à sua proex. Então, mesmo que a pessoa não tenha lucidez de toda a proex dela, ela começa de maneira simples, o que ela acha que ela tem que fazer, fazendo uma pergunta bem, o que eu não posso morrer sem fazer nessa vida? Então, ela começa a listar algumas coisas. Aí ela vai para o passo 2. Para eu chegar naquilo, o que eu tenho que mudar em mim, ou o que eu tenho que me empenhar, me dedicar. Então, ela vai colocando ali. E aí, dentro daquele mês, alguma coisa ela tem que ter feito ou realizado para que aquilo ocorra. Se ela não fez, porque se deixar, hoje também, por exemplo, a gente tem farturas de reencontros. Esse é um ponto também que eu queria comentar. Eu que gosto muito de gente, de pessoas, se deixar, a gente está todo dia encontrando, marcando alguma coisa, o aspecto social é importante, mas passa um mês, o que você fez naquele mês? Então, a gente saber, primeiro colocar aquilo que é da nossa proex e depois partir para uma condição ali maior. Então, eu vejo que anotando, pensando, refletindo sobre a condição da proex e avaliando, você arrumar uma maneira de aferir se naquele mês você foi produtivo e conseguiu realizar um percentual da sua proex. Observar também que às vezes o grupo tem boas intenções, dá várias opções para a gente, né, do que eles acham que a gente deveria fazer, mas Exatamente. Que não é assim necessariamente uma cláusula pétrea, né? Não é prioridade. Não é prioridade. Obrigada. Patrícia, aqui no ar, Lânia, parabéns pelo tema, em que eu vejo que pode ajudar muitos adolescentes e também, como você falou, a questão da profilaxia para a nossa ressoma, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na página 22, na linha 7, que você coloca aqui, né? O porão consciencial curto e o porão consciencial longo. Eu queria me ater aqui na questão do porão consciencial curto. Como que a gente poderia ajudar, né, um jovem, um adolescente, a encurtar esse período da vida bem crítico? Eu fiquei pensando, a maioria das coisas que eu consegui acertar ou me fizeram pensar diferente foi alguém que colocou alguma minhoca na minha cabeça, né? Chegou e me fez uma pergunta: por que você está agindo assim? Já parou para pensar naquele aspecto? Então, eu acho que é começar a estimular o jovem a pensar de maneira diferente. O que você acha disso? Está certo ou está errado? E pensar também nas consequências. Então, eu vejo que hoje há muito, a sociedade, a mídia como um todo, delega muito um processo de prazer imediato e de uma ilusão também consciencial. Então, hoje, a nossa sociedade está cheia de situações ilusórias mesmo. A pessoa ela quer viver aquilo,
ou aquela paixão, ou ela quer ser uma princesa, ou ela quer ser uma pessoa famosa, e ela não pensa primeiro no caminho que leva aquilo e depois também nas consequências. Então, eu acho que esclarecer nesse sentido, mostrar o antes, durante e depois, isso ajuda muito, né? A pessoa encurtar isso e ver o que ela quer para ela. Porque o que acontece? Nada é imediato. Então, há uma necessidade de imediatismo, né? A pessoa acha que ela vai ter muito sucesso. As pessoas que tiveram, vamos pensar num sucesso intelectual. Quanto tempo ela se dedicou estudando, abrindo mão de várias situações? Eu, pelo menos, quem eu conheço que passou ou num concurso bom, ou escrever um bom livro, né? Quanto tempo que a pessoa passou ali se dedicando, revisando, vai e vem, lidando com as suas frustrações, lidando com o processo de reciclagem mesmo. Então, explicar isso, que a coisa não é imediato, né? E hoje o que aparece nas mídias é isso, é o imediatismo, é tudo ali na hora, é tudo bonito. Então, eu acho que o meu verbete todo, assim, o que eu mais quero deixar para mim mesma é o processo de reflexão. A pessoa começar a pensar por ela mesma. Isso que a Laura estava comentando. Todo mundo vai te dar um palpite, uma boa opinião, mas qual é a sua opinião, aquilo que vai fazer você se sentir melhor, né? E de maneira longa. Hoje, já perto aí dos meus 40 anos, a gente consegue ver muito isso. O que a pessoa tem hoje, o que ela plantou, o que ela poderia ter feito diferente, e isso não é de uma hora para outra, né? Eu vejo que no início, né, da adolescência, a criança mesmo, o papel dos pais nesse caso é fundamental, né? Nessa fundamental. Orientação. Claro que a gente não pode tirar a questão do autodiscernimento, né, da pessoa, da autodecisão, mas eu vejo essa questão dos pais sendo fundamental também. Eu tenho uma outra pergunta, Patrícia, na página 23, vai ser na 20ª linha, tá, de cima para baixo. Quando você fala assim, ó, o antiperdão causando interprisões grupo-kármicas. Você podia falar um pouquinho mais? Sim. Um dos aspectos que faz mais a gente ter patopensenes, já que fala sobre isso, é a falta de perdão ou a mágoa que a gente tem com alguém, onde a gente começa a culpar o outro por aquilo que aconteceu para a gente, né? Então, um processo de injustiça. E aquilo, se a pessoa não trabalhar, porque aquilo causa algum mal-estar para ela, ela vai começar a evocar assediadores, vai começar a manter uma situação sempre de mágoa, o cardiochakra vai estar bloqueando, e aí a patopensenidade vai piorando. E tem um aspecto crucial aí, que é o seguinte: todo assediador, vamos pensar assim, ou todo mega assediador, se você perguntar qual é o motivo que ele está fazendo aquilo, ou para alguém, ou deseja mal para alguém, ele tem um bom motivo, vamos dizer assim. O que eu estou falando não é que o motivo é bom, mas ele tem uma razão. Ele vai falar, não, sabe o que aconteceu? Fulano fez isso para mim. Agora eu quero que ele sinta aquilo. Então, há um processo de vingança, vamos dizer assim. Então, independente da situação de vítima ou de algoz, a gente justificar alguma coisa ou aquilo que foi errado e a gente querer fazer a justiça pelas próprias mãos, vai gerar um processo de interprisão, de assédio. Então, eu costumo dizer assim que a cosmoética já existe a lei de ação e reação, não é a pessoa que ela vai querer. Imagina, tudo que foi feito para ela começa a ficar de mal com a vida. Então, é esse processo do perdão ou do antiperdão que mais gera interprisão. Não sei se ficou claro, Lani. Eu entendi. Né? Nessa condição, né? Então, é a gente pensar e trabalhar com aquilo de alguma forma. Hoje tem várias técnicas também. E volto a dizer, essa parte da intelectualidade é o que mais ajuda. E a emoção, ela vai ficando, aquilo vai ganhando força, né? Vai ficando muito forte. Então, uma das coisas mais sérias da evolução é a gente abrir mão. Então, a gente começa a pensar melhor. O desperto é isso, não é que ele vai ficar mais desassediado. Às vezes ele vai ser até mais assediado, mas ele não entra no assédio do outro. Você tem que saber que aquilo é uma dificuldade da pessoa, ela tem um porquê, e você não precisa mais, às vezes, entrar naquilo. E sim aprender com aquilo. Obrigada, Patrícia. Aqui na página 23, na fatologia,
na 12ª linha, eu gostaria que você ampliasse aqui o ansiosismo sem discernimento, gerando endividamento financeiro. Mas isso é só na fase da juventude ou isso vai se perpetuando na adultidade? O que vocês acham? A criança, na verdade, ela é bem propícia a pergunta. A criança, na verdade, praticamente nem tem dinheiro, né? Quem faz o endividamento mesmo é o adulto. Então, o ansiosismo o que é o ansiosismo? É aquilo que a gente não está sabendo lidar com algum processo emocional nosso, né? Que aquilo gera algum tipo de conflito. Então, eu tenho um curso que chama ProEx Dinheiro, e eu comecei a prestar atenção como as pessoas funcionavam em relação ao dinheiro. Na época, eu morava no Rio, esse exemplo que eu quero dar, e na entrada de um shopping, até tirei foto, no meu curso eu mostro a foto, que é ali na Barra, um shopping, Barra Shopping, um shopping enorme, mas na entrada do New York tinha assim, bem no estacionamento, não há nada que um dia de compras não cure. Então, o que eles estavam estimulando? A pessoa, olha, gaste mesmo, endivide, que você vai se sentir melhor. Então, você brigou com a sua mãe, brigou com o seu namorado, não está se sentindo bem, venha gastar, que aquilo você vai... E a gente sabe que aquilo é uma ilusão, isso não estava falando de autocrítica. Na verdade, a pessoa vai criar um problema ainda maior, porque daí ela vai querer desafogar toda aquela condição naquela situação. Estou dando um exemplo simples, mas que é bastante sério e que a gente reage muito assim. Então, a pessoa está ansiosa, ela tem que, às vezes, carregar em alguma coisa, ao invés dela trabalhar as suas energias, ela entrar no processo refletivo. Espera lá, eu estou sentindo esse mal-estar, essa ansiedade, de onde que vem isso? Isso é meu? O que me faz sentir assim? Quais são os conflitos? E a pessoa listar lá os conflitos para que ela possa ir resolvendo um a um. Então, essa que é a ideia, você identificar o seu pecadilho, não para se sentir mal, mas começar a identificar também de onde vem. O que nós chamamos também assim, de olhar seriexológico, né? Então, assim, o que tem por trás daquele modo de funcionar da pessoa, o jeito dela pensionizar? Qual que é o mau hábito dessa e que vem muitas vezes de várias vidas? Né? Agora, você sabe que, coincidentemente, eu estava vendo um programa de televisão que passou essa semana e as moças estavam discutindo a questão do consumo. E é impressionante, é praticamente unânime que todo mundo que tem essa impulsão, né, consumista, no fundo é sofrido, porque a pessoa sabe que aquilo não... Ela se sente mal. Teve depoimento de uma que comentou que um dia ela comprou tanta coisa para a filha, ficar 3 anos, enfim, de roupa, né, considerando o crescimento e tal, e ela ficou tão mal com aquilo que ela não conseguia nem olhar para o que ela tinha comprado. E a outra que compra todos os dias, e que tem que ir ao shopping todos os dias e tal, mas ela também, declaradamente, ela comentou que ela quer mudar, que ela fica mal com isso, que ela não acha bom. Então, também tem essa coisa do auto-engano bem sério, né, nessa questão. A pessoa sabe que aquilo não vai resolver. É a questão da compulsão mesmo. Exatamente. Né? Do apelo que ela não resiste. Às vezes ela compra e esconde do marido, cria um problema. Então, assim, é uma situação que precisa uma reflexão, uma autoanálise mais séria, né? Porque aquela ansiedade não vai passar, ela vai aumentar. Aquela frase do shopping está errada, né? Não cura Com nada. certeza. Patrícia, na página 22, na 6ª linha, você fala: o ato de querer delegar o controle dos próprios sentimentos. Você poderia comentar isso? Essa é uma questão também da opinião alheia, né? Então, hoje a gente também vive muito mais em grupos, com opiniões, isso que eu estou falando, essa condição social, isso a Laura também trouxe isso. Então, a gente tem alguma insegurança, e é natural, e a gente quer pedir opinião para as pessoas, o que é bastante válido, mas o que a gente não pode é delegar toda essa condição para o outro, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito influenciáveis devido a esse aspecto emocional. Alguém fala uma coisa, ela já fica impressionada, ela já leva aquilo ao pé da letra. Aí vem outra pessoa e fala: não, fulano, isso não é assim, é assado. Aí, a pouco, ela já entra de novo num outro jeito de pensar e tudo mais. E tem mais um aspecto, só para eu não esquecer, que é o seguinte:
Às vezes a pessoa só sente bem se o outro valoriza ela. Isso é a maior patopensenidade e pecadilho que a gente tem. Então imagina, você valer o quanto o outro gosta de você. E isso, gente, começa muito no processo familiar, né? Ou de amigos, na escola também. Então a gente quer ser aceito pelo grupo. Então, se a pessoa falar, eu não gosto de você por causa daquilo, a pessoa às vezes cria um pecadilho, uma maneira de funcionar patológica, e ela leva aquilo para a adultidade. Ela acha que ela sempre tem que atender o que o outro quer. Então, essa coisa, o ato de delegar o que você sente, por exemplo, só se o outro está bem, eu só vou estar bem se você estiver bem, né? Isso tem muita relação entre os pais e os filhos, ou uma pessoa que você gosta demais. Então, você tem que entender esse processo de individualidade, e assim a gente vai conseguir ajudar mais o outro. Ou assim também, eu só vou me sentir melhor se a Dulce me elogiar. Se ela não... E aí eu começo a fazer o quê? A puxar o saco, a não ser eu mesma, a não dar uma ideia contrária ao que a pessoa está colocando. Então, um fato aí, o que eu acho assim, de uma inteligência é o binômio admiração-discordância. É você admirar a pessoa, você continua gostando dela da mesma maneira, às vezes até vai aumentar o seu apreço por ela, mas você discorda naquele momento de uma ideia dela. Então, essa coisa do pensene é muito séria, porque às vezes a gente fala tanto que a gente é permitido pensar o que quer, e a pensenidade é livre, mas eu acho que ainda não é bem assim. A gente tem dificuldade de falar o que a gente pensa, a gente tem medo ainda, às vezes não dá, dependendo do ambiente. Então, assim, por quê? Porque a gente tem essas inseguranças sentimentais, emocionais, do quanto o outro vai aprovar a gente ou vai se sentir bem. E eu acho, gente, que isso ocorre em todos os níveis, desde os mais patológicos até nosso ambiente. É um aspecto que a gente precisa pensar, né? O quanto que eu valho para mim mesmo, em termos da minha ProEx. E a base disso é a autopesquisa. Sem autopesquisa, é difícil. A autopesquisa que eu estou falando assim, profunda, sabe? A gente ainda vai ficar refém dessa condição. Você poderia comentar sobre a sua frase enfática? Sim. Eu acho ela... Vou olhar aqui só. Uma folha, na folha 27. Página 27. Essa primeira frase, né, que os pecadilhos da juventude exibem as evidências mais íntimas do micro-universo pessoal. É isso que eu estava falando do olhar serexológico, né? Às vezes você fica olhando a pessoa, o jeito dela funcionar, aquilo diz respeito a toda a história dela, a holobiografia dela, né? Então, às vezes fala, não, isso ali é bobagem. Não é bobagem, aquilo ali, na verdade... E aí, a hora que você consegue valorizar isso em você, você também começa a mudar e abrir mão, né, que é essa segunda fase aí, da patopensenidade pela autorreflexão. Então, quem quer o complexo, né, precisa, eu acho, começar a pensar sobre isso, a refletir. Por que o professor Valdo indica essa técnica de reflexão de 5 horas? Porque a pessoa vai pensar muito sobre aquele assunto, estruturar, avaliar os seus pensamentos, seus sentimentos, a sua energia, para ela atingir o complexo. A gente não vai atingir o complexo sem autopesquisa, né? Você pode só expandir um pouco em Crescendologia, segunda linha, o Crescendologia, página 25, segunda linha. O crescendo, acomodação pensênica, lavagem cerebral. Hoje, a gente fala isso desde da primeira palestra, né? Se você não pensa por você, pode ter certeza que alguém vai pensar por você. Então, seja a mídia, seja a sociedade, seja o amigo, a família. Então, se a pessoa falar, não sei, aí já vem alguém, olha, por que você não faz isso? Eu acho que você é assim, você é assado, né? Então, se você não tiver um pouco de autocrítica, essa condição, essa lavagem cerebral do que é normal, por isso que eu estava falando. Hoje, gente, por exemplo, a violência à própria mulher é uma condição que está cada vez pior, por exemplo, no Brasil, né? Então, você olha a mídia e se a gente deixar isso que eu falei, com pessoas próximas, e antes você ouvia falar aquilo bem distante, e a gente não pode achar que isso é uma condição comum. E há uma lavagem cerebral nesse sentido, de começar a conversar sobre o assunto, conversar sobre coisa negativa, que é assim mesmo, a meter o pau em tudo, e não há uma condição de ação.
Então, esse crescendo da acomodação pensênica, dessa preguiça mental de falar o que você pensa, ou refletir que aquilo é errado. Por exemplo, eu vejo muito o próprio jovem, né, que ele quer ou estudar ou fazer algo diferente. Existe uma pressão muito grande em cima dele, vocês concordam? No colégio, na sociedade, falar, você é muito chato, você é muito esquisito, você faz isso. Há uma pressão da sociedade, não, vamos lá, é só um pouquinho, abre mão disso. Isso, em tudo que você quer fazer que é produtivo, vai existir uma pressão muito grande para você largar a mão daquilo. Então, se você se acomodar ou não fazer um esforço contrário àquilo, né, isso só tende a crescer. Quando chega, às vezes, a adultidade, a pessoa acha que a vida dela é aquilo mesmo, né, e está tudo certo, e não é. É isso. Vamos lá? Aqui na página 23, Patrícia, por gentileza, queria que você, na 10ª linha, queria que você exemplificasse os atos aparentes e ingênuos de manipulação criando débito grupo kármico. E depois, um pouquinho para baixo, na linha 33, também a exemplificação da admissão da identidade real. Então, vamos lá. Primeiro aqui na página 10, né? Não, 23, mas linha 10. Falei errado. Então, essa condição da manipulação, eu acho que nós somos mestres nesse sentido. Hoje, em termos... Imagina uma pessoa que tem curso intermissivo, taquipsíquica, cheia de energia, com força presencial, aí ela quer alguma coisa e ela precisa de alguém para conseguir aquilo. Vamos pegar da coisa mais simples, desde atenção, né, ou até um objeto, seja lá o que for, um emprego. Então, muitas vezes, a pessoa ela começa a ter uma boa argumentação, uma boa racionalidade, e ela chega cheia de energia ali e começa a conversar com a pessoa parece que é simples, ela tem uma boa causa, mas muitas vezes ela está impondo aquilo para a pessoa. E às vezes não é o melhor, nem para ela, nem para uma outra pessoa que está envolvida. Então, aquilo pode criar um processo de interprisão também, né? Não sei se ficou claro essa condição, né? Muitas vezes a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo, a gente está passando da ponta, mas é aquilo que eu falei, né? A hora que você fala, não, mas quem que não faz isso? Todo mundo faz aquilo, é normal, então por que eu não posso fazer isso? Fulano fez, deu certo, e você começa a fazer negocinho com você mesmo. Então, assim, às vezes todo mundo está fazendo aquilo errado, mas você não pode fazer. Por quê? Devido ao maior número que você tem de informações, de conhecimento, você está sendo contra as suas ideias inatas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo sobre isso. Às vezes as pessoas não entendem o que é autocorrupção, acham que são só os políticos. E não é. A gente tem ali os nossos valores evolutivos, as nossas ideias inatas, e vamos dizer que para a gente manter a nossa estima boa, sadia, a gente precisa estar em dia, pelo menos vamos dizer que a gente tem 20 aspectos, de maneira didática. Você tem que estar em dia pelo menos com 10 para manter bem. E aí o que acontece? Essas questões são questões que são geradas a partir do seu esforço, a partir de você. Quando você não consegue fazer isso e você precisa estar com aquela estima em dia, diante dos seus valores, se você não gera por você, você vai gerar como? Através do outro. Então, você precisa aí fazer o quê? Atender o valor do outro. É aí que entra a autocorrupção com você mesmo, com as suas ideias inatas, com seus autopensenes. Então, se eu não consigo colocar aquilo em prática, e eu preciso me manter, vamos dizer, daqueles 20, pelo menos 10, a gente começa a querer envolver as outras pessoas. E isso gera interprisão, né? Então, a pessoa começa... quer ver? Eu vou pegar um exemplo bem simples. A pessoa ela não gosta dela em algum aspecto. Ela sente mal com um traço falho, que todo mundo tem. E aí ela não gosta dela, ela quer que alguém goste. O que ela tem que fazer? Atender o que o outro goste. Então, para isso, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem valores diferentes. Se eu não atendo os meus valores, eu vou ter que atender de quem? Do outro. Se eu atendo do outro, eu corrompo com os meus valores ou as minhas ideias inatas.
E isso cria, né, sempre um processo de conflito, porque as pessoas são diferentes, né? Há um processo de insegurança também. Se eu estou insegura, eu quero convencer o outro, porque alguém do meu lado eu vou me sentir mais seguro, que é aquela questão do sentimento também, aquela necessidade do grupo. Não é dizer que a gente vai ficar isolado, mas é esse aspecto da gente não abrir mão e não ser corrupto com o que a gente pensa ou o que a gente sente. Não sei se ajudou, ficou claro? Ajudou. Essa questão. E agora na linha 33, 33, né? Isso. Então, essa admissão da identidade real também é um aspecto que me fez pensar para escrever esse verbete. O que me chama muita atenção na Conscienciologia é que a gente chega aqui, eu vejo isso todos os dias, né? Porque eu vivo a Conscienciologia todos os dias, e as pessoas que têm um pouquinho mais de lucidez acreditam muito mais em você do que você mesmo. Então, como é que pode isso? A pessoa fala, você é boa, eu vi a Dulce sempre falando, você é bom, por que você não escreve um verbete sobre isso? E, geralmente, a reação da pessoa é assim, eu? Como assim? Como assim? Você está falando, não, está falando de mim? Não, eu não tenho capacidade. Então, assim, a pessoa ela nem tenta, porque imagina, a pessoa está lá no extrafísico, ela renasce e perde todos os cons delas, que são as unidades de lucidez, ela fica restringida. E ela perde um pouco dessa identidade dela mesma. Então, ela começa a crescer, a sociedade sempre rotula nas pessoas, você é nervoso, você é preguiçoso, você é falador, você é assim, você é assado. Então eu vejo o quanto que, às vezes, né, na nossa família, às vezes você encontra um tio há muito tempo e fala assim, a Paty sempre foi assim, né? Funciona desse jeito. Então a pessoa ela tem uma visão antiga, às vezes a pessoa já se atualizou, ela já recuperou os cons, né? Ou seja, quem ela é mesmo. Então eu vejo que esse aspecto dentro da Conscienciologia me fez pensar muito. Qual que é o aspecto que faz a gente se sentir pior ou o que o outro está vendo mais do que eu? Como é que pode isso? Patrícia. Então, a gente se dá a oportunidade, né? Porque não. Nessa questão Patrícia. veio para mim assim a questão assim da autenticidade da pessoa, né? Então é sempre assim você se revelar, né? Você soltar a questão da mesologia que te faz um monte de coisa e você mostrar a sua essência, o que realmente você é. Isso. Mas nem sempre hoje, continuando a jornada, né, estava comentando que nem tudo que a gente pensa se deve falar. Então, assim, mas cadê a autenticidade, então, da pessoa a respeito do que ela pensa? Entendeu? Então, eu fiquei pensando assim, a admissão da identidade real da própria pessoa. Então, quer dizer que eu não posso ser autêntico também, falando aquilo que eu penso? Né? Então, ficou meio... Para mim, ficou meio... Não, está claro a sua questão. É porque, assim... eu acho que a gente assumir a nossa identidade real não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que ainda vai demorar um tempo. Mas, para isso, a gente também precisa se preparar e, devagarinho, a gente trabalhando alguns aspectos nesse sentido. Então, vou dar um exemplo. Para você falar o que você pensa, a gente precisa ter autoridade moral também. Né? Não quer dizer que você não vai debater, falar, olha, eu penso dessa maneira, mas tem coisa que não cola, né? Porque a pessoa não tem exemplarismo. Então, ela precisa, muitas vezes, trabalhar um tempo, né? Fazer aquilo acontecer, para depois ela poder falar e as pessoas escutarem mais, falar com mais autoridade moral. Então, por isso que dentro de casa é mais difícil a gente conseguir mudar, porque você já está viciado nesses maus hábitos, no seu jeitão de funcionar. E mudar, gente, não é fácil. A gente tem que fazer um esforço muito maior com aquilo que a gente já está habituado, às vezes há anos, há séculos. E essa é uma vida crítica para isso, para a gente mudar de ego. Vamos pensar, mudar de ego. Hoje eu escutei na mini tertúlia isso. Mudar de ego é você ter um ego diferente do que você tem hoje. Para isso precisam, acho que, várias reciclagens. Então, às vezes, você tem aquela essência dentro de você, você sabe que aquilo pode ser assim, mas você vai ter que trabalhar alguns aspectos. Então, a gente precisa, acho que a gente fala, comer ainda, né, bastante feijão, precisa ir com calma para que a gente possa também aparecer. Agora, assim, não perder como mega foco você trazer a sua real consciência.
Mas isso às vezes demora um tempo, às vezes demora 5 anos, 10, devagarinho. É que ele está falando do processo de liderança interassistencial. Não dá para a pessoa chegar do nada e, eu sou um líder. Mas o que você fez? Quais são os produtos? Agora, a gente não ficar assim, perdendo tempo com isso, ou com raiva. Põe a mão na massa, que daqui a pouco a coisa começa a aparecer tranquilamente, né? E também esse negócio de ser autêntico, de dizer o que pensa, para quê, né? Você vai ajudar ou vai atrapalhar? Às vezes você vai ajudar muito ficando quieto, né? Você não tem como você dizer aquilo que você está percebendo, por exemplo, de uma pessoa, o que você pensa sobre aquela situação. É melhor você ficar omisso, é a omissão superavitária, né? Porque... E aquele negócio que a gente fala diante dessa sua ideia, né, Dulce, que o posicionamento é íntimo. Às vezes as pessoas acham que um posicionamento é sair falando para o outro, convencendo alguém que você pensa. Isso às vezes é um heterossédio. O posicionamento íntimo é essa coisa de você pegar, colocar e dar o exemplo. O maior exemplo fala mais alto do que qualquer palavra, qualquer condição. Né? Isso. Patrícia. Vamos lá. Deixa eu dar uma... Tem muitas perguntas, daqui a pouco eu retomo para vocês, tá bom? Ainda em estrangeirismologia, na página, na segunda linha, você poderia falar sobre o sexting? E ainda na mesma linha, comentar sobre a necessidade de ser cool? Essa condição do sexting é o ato de enviar mensagens ou fotos sexualmente explícitos. É o que a gente fala do cyberbullying. Então, muitas vezes, a pessoa quer namorar alguém, ela pede, me manda uma foto sua, ou de biquíni, ou disso e tal, e a pessoa manda aquilo, às vezes tem um interesse naquele momento, mas depois acaba aquele relacionamento, acontece... Vai para o cosmos. Exatamente, vai para o cosmos. Esses dias mesmo, eu vi uma reportagem, uma menina muito novinha, que mandou fotos para o namorado, eles brigaram e ele postou tudo aquilo no Face. Então, é esse tipo de situação para a gente pensar. E a gente acha que isso assim está longe? Não, isso é muito mais comum entre os jovens, adultos. Então, essa condição. E a pessoa acha que ninguém está vendo, né? Então, é isso que eu falei. A condição do pecadilho, se a gente só lembrar da multidimensionalidade, eu acho que a gente elimina vários pecadilhos, né? A necessidade de ser cool. E de ser cool é de estar na moda, ser bacana, ser legal, né? Tem muito amigo assim, que quer sempre ser o melhor, chamar atenção. E aquilo aquilo que eu estava falando, explicando no início. A gente sempre tem que agradar o outro e com isso a gente acaba corrompendo com o que a gente sente, a gente pensa. E às vezes a gente faz tanta propaganda naquilo de ser o melhor que chega uma hora que o ibope é tão grande que a gente não dá conta daquilo. E a pessoa perde até uma identidade mesmo de quem ela é. Tem aquele livro, agora me fugiu o nome do autor, que é O Mundo Líquido, o Amor Líquido. Do Bauman, exatamente, que ele fala isso, é tanta coisa rápida que a pessoa vai ali e depois ela não sabe nem quem ela aceita tudo, é tudo instantâneo, relacionamento, você sai à noite com uma pessoa, volta e depois você começa a perder até a sua identidade, né? É muito efêmero. Agora, na fatologia, também na página 22, segunda linha, com toda essa fartura omnipresente, como lidar com a fartura enquanto dificultador da autocrítica pessoal? A fartura é essa condição da facilidade. Tudo que vem muito fácil, às vezes a pessoa não valoriza. Então, a ideia daqui é a gente mudar o foco. Ao invés de a gente banalizar, por exemplo, igual uma criança que tem muito brinquedo. Ela ganha mais ela brinca um pouquinho, já enjoa, mas às vezes ela valorizar aquilo que ela tem a seu favor, né? Então, a ideia aqui é a pessoa começar também a colocar em prática. Ela vê o que ela tem ao seu favor e tirar proveito daquilo. Ela começar a pensar que, na verdade, ainda tem muita gente que não tem aquela oportunidade, né? E nós vamos responder pelos nossos ganhos, né? Aquilo que a gente recebeu, a gente tem que retribuir. Agora ele pergunta também na página 23, na sexta linha, de baixo para cima, o falatório demasiado é típico de quem fala muito e faz pouco? Seria falta de verbação? O falatório demasiado tem que ver o que a gente está falando, a gente tem que começar a perceber o entorno também. Uma das bases da nossa PROEX, sobre todo esse estudo nosso, é a interassistência.
Então, às vezes a pessoa ela vai fazer assistência para alguém, ela acha que ela tem que falar bonito, que ela tem que deixar aquilo bem feito, ela tem que dar um sermão bem bacana no outro. Então, é um negócio do falatório, mas aquilo não está tendo efeito. Então, muitas vezes, o ato até de você, de um olhar, ou de um sorriso, ou de escutar, vai valer muito mais e ser mais tarístico, vamos dizer assim, do que a pessoa falar ali muita coisa, né? E outra coisa que eu vejo do falatório, aquela coisa desenfreada, muitas vezes sempre tem um aspecto de carência mesmo emocional, de a gente querer chamar atenção. De vez em quando, isso que a gente está falando, ok, mas aquilo ser um hábito, tem gente que só... Você vai falar qualquer assunto, ela está falando dela. Não, mas no meu caso é assim. E aí fica deslocado, né? Há algum aspecto do pecadilho, isso que a gente está falando, que precisa ser visto. Os jovens, todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Mas vai chegar uma hora que alguém vai ter que escutar alguém, né? Senão a coisa não vai funcionar. Então, é isso. Agora, em Códigologia, na página 24, última linha, você poderia falar acerca do Código Pessoal de Higiene Mental? Então, dentro do processo do Código de Cosmoética, essa condição da higiene mental, é isso que a gente está falando. É você chegar no final do seu dia. Hoje, eu queria falar assim, que a vida humana não é fácil. A gente vai ter que ter um esforço muito grande para sair bem dessa condição. Por um outro lado, a hora que a gente passa esse gargalo e começa a criar bons hábitos, né, você trocar a sua rotina, um hábito ruim, por um bom hábito, aquilo faz parte da sua rotina. É igual no começo, vai fazer exercício físico. No primeiro dia dói, dá preguiça, você não quer ir, mas depois de um tempo você não fica sem. Por quê? Porque os benefícios daquela condição vamos dizer assim, muito maior. Então, o código, essa condição da higiene mental, é você ter isso como hábito. Então, chegou no final do dia, se você pensou mal de alguém, joga as melhores energias, né? Começa a ver um trafó da pessoa. Isso não tem nada a ver com a condição da poliana, que é ver só o lado bom da pessoa. A gente precisa ser crítico, como estava falando em termos de patologia, aquilo é ruim, mas você não pensa mal da pessoa. E sim da ideia tentando mandar as melhores energias para ela mudar. E outra coisa é o processo da desassimilação, né? Eu costumava dar um exemplo, tinha uma época que eu trabalhava numa marmoraria. E aí, lá tem muito pó, né? Porque trabalha com um processo todo de cortar, lixar. E eu falava assim, imagina todo dia ali no pó o cabelo. Chegava em casa à noite, estava sujo. Você tem que lavar a cabeça todo dia. Imagina você ficar 5 dias sem tomar banho, sem lavar a cabeça. Todo mundo já faz aquela cara, ai, como assim, né? Trabalhando. Agora a gente faz isso com as nossas energias. Então a gente às vezes vai assimilando todo dia, encontrando ali, tem um mau hábito e não toma um banho energético, vamos dizer assim. Então essa condição da higiene mental tem a ver com isso também. Às vezes a pessoa passa dias, o que é a pessoa que dessoma, ela morre e fica parapsicótica? Porque ela está com o mesmo pensamento, com aquela poluição mental há séculos. Então tem gente que ela vai vivendo, mas ela vai virando um robô porque ela tem raiva de alguém, por exemplo. Então esse hábito, do mesmo jeito que eu tinha que tomar banho todo dia, lavar a cabeça todo dia, né? Você precisa, por quê? Porque você está vendo energeticamente ou mentalmente, a gente precisa fazer isso também. Então essa aqui é a técnica. Agora, na quarta linha, na página 25, em paradoxologia. Você poderia ampliar o paradoxo de determinada consciência intermissivista lúcida tornar-se consim obnubilada? A base desse paradoxo é a condição dessa farturologia e das ilusões conscienciais. Eu vou pegar um aspecto aqui bastante comum. É o aspecto do jovem, da jovem, que é intermissivista, é cheio de energia, tem lá uma proex, ela até chega à conscienciologia, e ela muitas vezes reencontra um amor do passado, vamos dizer assim. E aí ela entra naquela paixão, a paixão qualquer um sabe que é uma condição de obnubilação mesmo da lucidez, e ela acha que aquilo é mais importante do que tudo. E aí eu queria comentar que a técnica da dupla evolutiva não é uma forçação de barra de você colocar dentro do romantismo da SOCIM, da sociedade patológica. Você está ali num contraponto ajudando o outro a melhorar, e não só viver só os dois. Às vezes tem afinidade, um amor lindo, romântico, mas a proex vai para o buraco.
Então, esse contraponto, isso é muito comum. Bem comum. Bem comum. Você não vê a pessoa e ela vai cair a ficha, às vezes, com 50, 60 anos, e às vezes só depois que dessomar. Então, não quer dizer que você não possa viver bem com alguém, não é isso, mas viver só naquela redoma daquela paixão. É interessante a gente observar esses casos em algumas pessoas que se tornam mini-dissidentes da Conscienciologia. E a pessoa entra nessa onda aí do amor romântico, às vezes inversor, casa, tem filho. Não, e o Face está cheio disso, tá lindo, os dois lá, um beijando, olhando para o outro, fica ainda todo mundo babando, entendeu? E a pessoa às vezes tem macrosoma, tem proex, ela não escreve e não pensa fora, ela ainda está pensando só no umbigo dela. Então, eu acho que a dupla evolutiva é isso, é você conciliar um bem-estar a dois, mas em prol não só do seu umbigo, né? Um pouquinho mais a gente. Então também eu vejo que é um pecadilho bem comum. Assim. Sem dúvida. Agora, em maniologia, na primeira linha, você poderia comentar a mania da internet impactando o desenvolvimento do QI social? Maniologia. Deixa eu só ver aqui. Mania da internet. A mania da internet é... impactando o QI social. Exatamente, porque a internet hoje, a pessoa olha a internet em primeiro lugar, ao invés também de pesquisar um bom livro, ver no dicionário. Então, ela tem mais ou menos que todo mundo está vendo ali, fica aquele bom senso comum, né? Ao invés de uma pesquisa mais aprofundada. Eu vejo isso na escola mesmo, a pessoa vai fazer algum trabalho, ao invés dela se interessar e pesquisar, ela vai na internet, coloca, copia, e isso acaba tendo uma interferência muito grande, né? No processo de picadilho, do QI social, da patopensenidade. E a questão da internet, daquele paradoxo mesmo também da internet, ao mesmo tempo que ela abre, amplia, você se expõe, ela gera um fechadismo no sentido de você não ter muito contato pele a pele com as pessoas. Fora esse aspecto, exatamente. Pele a pele, assim, de proximidade, intrafísica mesmo, né? Não, igual existem alguns locais que tem Wi-Fi, né? Você vai ou jantar no lugar, ou para falar, vamos encontrar todo mundo, os amigos. Aí chega lá, cada um com o iPhone, todo mundo assim... E pede a comida e fica ali, tá do lado da pessoa. É muito louco isso. Mas isso acontece, claro, né? Então, assim, é uma coisa surreal. A gente vai falar que isso não é um pecadilho da juventude? Claro. Que é isso? Da utilidade? E às vezes a pessoa que está do seu lado... Manda um WhatsApp para você. Não, a pessoa que está do seu lado, no lugar de conversar alguma coisa com você, a pessoa que você não vê há anos. Exatamente. Não, ela fica postando, fotografando lá o jantar, o evento, e postando para outros que está a milhas de distância. Para vocês verem o nível de patologia que a gente está chegando. Então, eu já vi até, que eu acho muito inteligente, existem alguns ambientes, né? Eu não vi isso ainda em Foz. Daí tá assim, olha, nós não temos Wi-Fi, nós valorizamos o contato social e a boa conversa ao vivo, né? Então, para as pessoas começarem a quebrar um pouco isso, né? Então, é isso aí. Tem até a questão só dentro desse negócio da internet, a crença de que não saiu no Face, então não é verdade. Hoje a juventude tem isso, né? Você viu que aconteceu tal coisa? Não, eu não vi nada no Face. Nossa, você fala, acabar, como assim? Né? Patrícia, você poderia falar sobre o efeito bumerangue da patopensenidade e o efeito da preguiça mental na retroalimentação do holopensene pessoal patológico? Qual página que está? Só para eu... Desculpa, 24. Na página 24, na efeitologia, na quarta linha. Na primeira e na quarta. O efeito da preguiça mental, da né? patopensenidade. Então, o que acontece? O efeito da preguiça mental na retroalimentação do holopensene pessoal patológico. Porque imagina, se a gente tem uma patopensenidade, aquilo que eu falei, há algum aspecto emocional sempre que a gente precisa trabalhar ou precisa resolver. Sempre é assim. Não adianta falar que é um aspecto mental, não é. É um aspecto emocional e que está mal parado. Então, se aquilo é ruim, a gente tem uma dificuldade de mexer naquilo, porque aquilo dói, aquilo vai te rememorar alguma coisa ruim. Então, qual é a nossa tendência? É abafar aquilo, deixar aquilo quieto mesmo
e quem sabe um dia passe, né? Alguém passe por aqui, joga energia para mim. A gente tem um pensamento mágico, mas não é assim que funciona. Se aquilo se manter daquela maneira, aquilo vai gerando um holopensene maior, mais reforçado. Por quê? Devido à energia que, inconscientemente, a pessoa ela está jogando energia naquela mágoa, ela pensa na pessoa dar um mal-estar. Então, aquilo tende a ficar pior, né? A evocação de consciência. Então, aquilo ali começa... Então, precisa ter uma força, vamos dizer. A gente fala muito furar a bolha. Existe uma bolha ali, então você tem que fazer um esforço grande para superar aquela questão. Se você deixar, vai acomodar e vai ficar ruim. Então, essa outra coisa. Não tem, gente, sucesso, não existe complexo sem muito alto esforço. Só de a gente saber disso, eu acho que é um esclarecimento assim muito grande. Não tem amparador que vai fazer alguma coisa por nós. Isso já é uma patopensenidade. Se achar, colocar às vezes até é como se colocasse um amparador na parede. Não, meu amparador dá isso. Não tem isso. Então esse efeito é isso. O efeito de você deixar para lá e aquilo ainda piorar, né? Mais ou menos isso. Patrícia, Ana. Desculpa. Só um pouquinho mesmo. Está ligado seu microfone? O efeito da preguiça mental na retroalimentação do holopensene pessoal patológico. Então, é isso. A preguiça mental é você deixar para lá. É você não querer pensar naquilo. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo em relação ao dinheiro também, porque é muito fácil. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ter uma vida diferente financeira, eu quero aprender a lidar com aquilo. Aí você fala assim, não, então vamos pegar aqui o extrato da sua conta bancária, nós vamos estudar. A pessoa fala, sabe o que é? Já me deu até uma canseira, só de pensar nisso, estudar isso, não dá para ser diferente, não dá para você fazer para mim? Então essa é a preguiça mental, a gente quer que alguém faça por nós, que alguém pense por nós. Então, qualquer pessoa ela pode mudar qualquer aspecto dela. Qualquer trafor que a gente tem hoje, se a gente for pensar, foi um trafar um dia, ou um trafal. Então, a hora que a pessoa começa a investir pesquisa, tempo, ver como é que o outro acertou, isso dá trabalho. É o contrário da preguiça mental. Entende? Então, é isso que eu estava falando do esforço. É você fazer um movimento de ação. Qual que é a ação prática que você vai fazer para que você resolva e não retroalimente aquela questão patológica, que já é um natural daquela condição, né? Não sei se ajudou. Patrícia, na página 24, em neossinapsologia, é o último item da neossinapse. A mudança na lógica de pensar a vida humana, criando neossinapses evolutivas. Eu queria saber, assim, na sua experiência, qual tipo de lógica de pensar a vida humana ajuda mais nessa questão das neossinapses evolutivas? O que você tem observado? Eu acho que é pensar a partir da multidimensionalidade, que é isso que eu estava comentando aqui. Você começar a assumir o seu parapsiquismo. Se a pessoa fez curso intermissivo, ela tem algum nível de parapsiquismo. E isso, para a gente assumir, precisa ser aquilo que a gente estava falando. Primeiro com a gente mesmo, fazer experiência, mudar. E eu vou dar um outro exemplo, né, para mim, assim, que é muito forte. Teve uma vez que eu estava descendo para Complementário, que é um curso que a gente tem aqui, bem cedinho, você olhar no CAEC, tudo que existe aqui em termos de atividades. Hoje você pode vir qualquer dia aqui, qualquer dia do ano, da semana, não tem feriado, não tem segunda-feira, ou sábado, domingo, não interessa. Você vai ter pelo menos 4 grandes atividades, às vezes até mais. Então, tem a mini tertúlia de manhã, tem a tertúlia, tem dinâmica, tem laboratório, e vai ter alguma coisa, de alguma IC, algum evento. Então, na hora que eu desci, olhando para isso aqui, eu vi assim, que foi possível materializar aqui no intrafísico uma condição do nosso curso intermissivo, uma condição da paraprocedência e daquilo que era impossível. Então, eu acho que o intermissivista ele veio para realizar o impossível, é aquilo que não tem ainda. Então, aquele ambiente, o que é a Heubex? Aquele ambiente degradado, e você vai transformar naquilo num ambiente bom. Como? Começando com a pensenidade. Então, eu vejo que essa lógica é a gente assumir o parapsiquismo, é a gente começar a falar mais disso, fazer mais experimentos e colocar isso em prática. Por isso que a escrita, o verbete, o artigo, o livro é tão importante.
Porque a gente vai começar a falar de um precedente que ainda falta muito. Eu acho que na nossa sociedade, na humanidade, a gente tem um exemplo aqui. Por isso que eu estava falando, às vezes, de não valorizar. Isso significa muito. A gente tem materializado aqui, às vezes, algum pedaço ali da nossa paraprocedência, daquilo que a gente teve a oportunidade de ver. Né? Patrícia, vamos lá. Tudo bem aí? Em Pensenologia, na página 32, última linha, você poderia exemplificar os mega pecadilhos mentais presentes no auto-pensene padrão? Isso cada um vai ter que identificar, né? Eu vejo que o mega pecadilho é a pessoa pensar mal dela mesma. Esse é o pior, né? É a hora que ele estava falando, a hora que a pessoa fala que não tem jeito, que ela é assim mesmo, que ela acostumou a ser daquele jeito, que ela não consegue. Ou seja, tudo que faz ela pensar mal dela mesma. Esse é um mega pecadilho que eu vejo naquele auto-pensene. E cada um tem que identificar em que área é. Se é uma área emocional, ou mental, ou física. Então, às vezes, a pessoa tem algum aspecto físico e que aquilo a sociedade recrimina, então ela já acha que ela não pode fazer mais nada. Então, ela tem que sair dessa inércia e parar de pensar mal dela. Agora, na página 22, quarta linha, você poderia explicar a admissão de rótulos imaturos devido à força da mesologia? Esses rótulos é aquilo que a gente estava falando, o jeito da pessoa funcionar, ela não lembra nada de quem ela é, né, ou muito pouco. E às vezes ela está numa família, por exemplo, isso é uma hipótese, um exemplo, para ela ajudar. Ela é a pessoa mais lúcida daquela família. Se ela está para ajudar, a família vai ser imatura, às vezes é alguém do passado ali dela, mais sério, de um processo de reconciliação, de resgate, ou que a pessoa tem culpa no cartório. Então, imagina, às vezes faz muito tempo que ela não encontra aquele grupo, e ela vem e não lembra de nada disso. Imagina que tipo de pressão que ela vai ter desse processo mesológico. Ela vai começar primeiro a achar que ela é igual a todo mundo. E tem um conflito nesse sentido. Então ela fala, mas eu sou dessa família, mas eu não penso assim. Aquilo que o meu pai ou minha mãe está pensando, eu não concordo, está errado. Se ela vai falar, ela tem outra pressão nesse sentido. Então, é a pessoa começar a pensar sobre isso, ela não admitir certos rótulos que às vezes foi colocado para ela. Quer ver uma outra coisa? Às vezes a pessoa é de determinada família, a família faz determinada situação ilícita. E a pessoa não faz, mas às vezes ela fica estigmatizada. Aí ela fala assim, você não é primo de fulano? Cidade pequena, ou irmão então... de ciclano? E ela fica estigmatizada, entende? Então ela começa a acreditar às vezes naquilo. E muita PROEX também vai para o ralo por causa disso. Então, a pessoa ela veio para ajudar, para abrir um precedente positivo, primeiro para dar exemplo para aquele grupo mais íntimo e quebrar esse estigma familiar, muitas vezes. Então, ela não pode ter essa admissão desse rótulo, né? Agora, na fatologia também, no final da penúltima linha, na página 22... ele pergunta o que vem a ser a anorexia intelectual. A anorexia é redução ou perda de apetite, né? Então, a intelectual é isso, é a pessoa que não lê nada. Então, e não é só ler internet, não. Eu estou falando geral, né? De artigos mais sérios, científicos. Ela lê uma revista, um bom livro. Então, ela vai perdendo a vontade. Ela fala, eu toda vez que começo a ler, me dá sono. Então, passa às vezes 1 mês, 2 meses, 1 ano. Quantos livros você leu esse ano? Ela não leu nenhum. Então, assim, e isso na nossa comunidade é muito comum, né? Então, a gente está falando tanto de autopesquisa e há muito pouca leitura. Então, esse processo de anorexia intelectual tem a ver com esse pecadilho. Se deixar, a pessoa fica anoréxica intelectual. Agora aqui, Patrícia, infelizmente não pude estar ao seu lado hoje, mas estarei online. Patologia, página 23, quinta linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a vingança mantendo a emocionalidade em detrimento da racionalidade? Você poderia indicar alguma técnica para a superação desse traço? Uma coisa assim que eu vejo sobre a vingança em termos de pecadilho, quando a pessoa ela tem alguma mágoa, alguma questão, é o processo da vitimização.
Então, assim, eu vejo que a vitimização é das maiores condições até, lógico, né? Eu estou falando aqui num sentido figurado, mas para a pessoa pensar. A hora que ela fica vítima da situação, o que é a vítima? A pessoa que está sofrendo. Tem muita gente que entra num processo de depressão. Ela, na verdade, ela está gritando alguma coisa. Olha, eu não posso fazer isso, faz você. Porque ela começa a sentir no direito. E às vezes quando tem uma pessoa nessa condição, não só ela sofre, mas todo mundo que gosta dela também ao redor sofre com isso. Eu estou dando um exemplo da depressão, esse processo de vingança, mas há também um processo até mais patológico, lúcido, né? Que a pessoa fica armando alguma coisa. Mas é aquilo que eu estava falando, sempre tem um aspecto emocional pendente, de patopensenidade, e que a pessoa, no fundo, ela ou manipula, ou é vítima, ou faz chantagem emocional, mas ela quer se vingar de alguma coisa que ela sente no direito. Ela acha que ela não recebeu, ela acha que ela não foi aceita, que alguém da família não fez aquilo que era suficiente para ela. Então, a vida toda, às vezes, aquele filho dá trabalho. Na verdade, é um tipo de vingança ali, porque a gente não pode culpar ninguém por aquilo que a gente é, ou recebeu, ou deixou de receber. Né? Então, no fundo, eu queria trazer um pouco essa reflexão, né? Qual que é a mágoa que vocês têm para querer se colocar para baixo, por exemplo, né? Ou se sentir tão mal que a pessoa chega a entrar num processo de depressão, que é muito além da anorexia intelectual, ela fica ali inativa, com os assediadores sugando a energia dela. Como é que é? Hoje tem recurso, tem a conscienciologia, tem a psicologia positiva, tem a psicologia convencional, tem o psiquiatra. Então, a gente precisa fazer um movimento nesse sentido. Então, agora, assim, em termos de técnica, eu acho que existem vários. Eu não sei quem foi a pessoa, mas eu agradeço aí o carinho. Parente. Tá bom. Ai, minha querida irmã. Agora, você quer falar mais alguma coisa? Não. Podemos ir para a próxima? É dela podemos, ainda. Podemos. Em binomiologia, na página 25, penúltima linha. Eu gostaria de entender o binômio alerta consciencial, mini acidente e a relação dele com o verbete. É, porque assim, a pessoa entra num processo, às vezes, light, de pecadilho, que a gente está falando. A princípio parece que não é muito comum, é um mal-estar, ficou chateado com alguém. Todos nós temos o direito e vamos nos chatear com alguém. O negócio é a pessoa, ela tem duas opções. Ou ela avalia aquilo e tem algum aprendizado, joga energia, abre mão e aprende com aquilo, ou ela começa a ficar magoada com a situação. E aí, a hora que ela começa a entrar naquela patopensenidade, às vezes ela entra num processo de mini acidentes. E até num processo, por exemplo, né, essa coisa da dissidência que você comentou, Dulce, a maioria por mágoa. É alguém que ficou magoado com alguém. Entendeu? Por isso que eu estou falando, não adianta fugir, vai cair no aspecto emocional. Aí ela culpa aquela pessoa, ali a pouco ela está com raiva da conscienciologia, ali a pouco ela está fora da ProEx, ali a pouco ela está fora da ProEx, longe do grupo, e ela tem um acidente. Não é que aquilo vai ser catastrófico, mas ela já está tendo indícios que ela está se acumpliciando ou assimilando com o pior. Com um grupo que não é o dela, com aspecto que, se ela tem mais lucidez ou teve curso intermissivo, não é aquilo que ela tem que ensinar, ela tem que ensinar o contrário, que tem que perdoar, que tem que abrir mão. Senão a gente tem que entrar num processo de pacificação. É assim que a gente vai dar exemplo e ajudar a assistir uns aos outros, e não ficando, por exemplo, magoado. Então é tem total relação, começa às vezes com um pecadilho, que na verdade é uma imaturidade nossa, é aquilo que a gente não conseguiu resolver e a gente foi deixando, e aquilo vai crescendo, né? Agora, na página 27, autorreflexão. Você pode ampliar esse parágrafo? Ah, tá. Obrigada. No universo da pensanologia, muitos deslizes de consequências desastrosas ao cumprimento da ProEx são considerados, na sua simpatológica, algo normal ou sem importância na vida dos jovens. Aos intermissivistas, interessa o estudo dos itens da fatuística de pecadilho da juventude, objetivando favorecer a autorreflexão e eliminação dos patopensênios associados. Mais ou menos isso que eu estava comentando, e também aquele exemplo da paixão, né, que eu estava falando. Então, imagina, a pessoa encontrou
o amor da vida dela, como é que não vai ser considerado na SOCIM patológica alguma coisa normal? Aquilo é o máximo, né? Ou uma pessoa que teve muito sucesso, isso é outro ponto de desvio, né? O dinheiro. Às vezes a pessoa ela tem sucesso, tem um pé de meia, mas quando ela conquista aquilo, não é o suficiente. Ela vai querer mais. Os desejos nossos sempre vão ser maiores do que hoje a gente consegue comprar ou realizar. Isso até tem... o Fausto está escrevendo um verbete, né, sobre isso, que é o paradoxo da insatisfação evolutiva. Então, isso faz parte da evolução, mas não ter uma condição patológica, onde a gente vai querer cada vez mais aquilo, sucesso, é os 3 P's, né? Poder, prestígio e posição. Então, a hora que a pessoa chega nessa condição, ela acaba se acumpliciando e deixa a ProEx dela, às vezes, de lado. Então, ela saber fazer esse contraponto é o processo da reflexão mesmo, ela começar a ver o que de fato importa. Não estou falando que não é para a pessoa ter nem pé de meia, nem sucesso, é bom deixar isso claro, ainda mais online, né? Eu acho que todo mundo tem que ter pé de meia, tem que ter sucesso, mas estar com a ProEx em dia. Então, esse binômio, essa associação, às vezes vale até a pena fazer um verbete, né, sobre isso. É o binômio ProEx em dia e essas coisas da SOCIM, que não é, muita gente ouve a gente falar, eles são contra isso, contra filho, não é contra nada. São a favor de tudo, desde que você esteja cumprindo aquilo que você combinou com você mesmo, com mais ninguém. É aquela famosa frase, né? Isso agora não é para mim. Isso agora não é para mim. Isso, né? Vamos lá. Na página 24, neosinapsologia, terceira linha, de cima para baixo. Poderia explicar as lavagens cerebrais impedidoras da criação de neossinapses? Depois tem outra. Tá, então vamos falar essa primeiro, depois a gente vai para outra. Então, o que são as lavagens cerebrais? É aquilo que todo mundo está falando com o intuito, de novo, existe um processo de manipulação para ganhar alguma coisa. Então, pegando o ponto de vista de energia, o que eu estava falando? Se você não gera energia a partir de você, das suas autorrealizações, você quer roubar de alguém. Então, isso acontece com dinheiro, isso acontece com as emoções, isso acontece com afeto, com esse processo de a gente não estar bem com a gente, então a gente quer aparecer para mostrar que está bem. Então, isso é com tudo. Então, hoje a sociedade, quando ela sabe que as pessoas têm um processo de insegurança, as pessoas querem tirar proveito daquilo. Então, por exemplo, a religião é uma delas. Já que a pessoa não consegue fazer autopesquisa, fazer aquilo, ela vai para lá para procurar alguma coisa de fora. Então, ela quer que Deus faça por ela, ou ela culpe Deus por aquilo, seja o que for. Mas ela espera que alguém realize aquilo para ela. Então, a lavagem cerebral da sociedade são essas ilusões, que a pessoa vai lá e passa aquele tempo lá e aquilo vai se resolver sem ela pensar naquilo, sem ela mudar. Daqui a pouco ela tem o mesmo erro, a mesma reincidência, e ela faz aquela condição errada de novo. Ela vai lá e pede perdão e tal. Então, assim, existe um processo que a pessoa precisa parar e mudar aquilo, que o que não presta mesmo. O que não adianta, o que não vai ser bom para ela, não vai ser bom. Isso envolve várias coisas, né? Desde o processo de bebidas, isso que a gente está falando, da ociosidade, tem várias condições. Não sei se ajudou aí. Então, o que acontece? Se você entra numa lavagem cerebral e não pensa por você, você não vai criar neossinapse. Sinapses são situações de aprendizado, aprender coisa nova, coisa diferente daquilo que a gente está acostumado. Por que acontece? Quando a gente mora ali, né, com a mãe, a família, a gente tem um jeito de ver o mundo. Quando você vai na casa do primo, você já vê que aquilo lá já é diferente, o jeito deles viverem. Você vai fazer já outra sinapse. Quando você lê sobre uma pessoa que vive lá do outro lado do mundo, você vai ver que é mais diferente ainda. Então, você começa a ampliar o seu mundo sobre aquele determinado aspecto. Então, por exemplo, a gente acha que está certo ou está errado, tanto faz. A hora que você começa a ler sobre aquilo, por isso que no holociclo a gente tem os 50, a técnica das 50 vezes mais, né? Que é você olhar nos
em 50 dicionários o significado de uma palavra. Então, por exemplo, ansiedade. A pessoa tem uma concepção de ansiedade. A hora que ela lê em 50 dicionários, ela já vai sair com a solução. Né? Porque ela amplia, ela faz sinapses novas sobre aquilo. Deu para entender? Tudo bem aí? Tem mais alguma? Ou encerrou? Tem mais uma. Aí na página 25, depois, em trinomiologia. Poderia explanar mais sobre o trinômio evolutivo, prioritário, fixação de trafores, extinção de trafares, preenchimento de trafais? Então, até hoje o professor Valdo comentou isso. A gente trabalhar com trafaz, gente, é a coisa mais fácil que tem. Parece um paradoxo, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com isso. Tem técnica no Homo sapiens Reurbanizatus, tem uma seção só de paratecnologia, tem técnica para o que você quiser. Então, você imaginar, até para beber água tem técnica. Então, a pessoa quer resolver um problema, ela admitiu que tem aquilo, ela vai conseguir resolver. Agora, o que é fixar os trafores? Ela assumir aquilo e trabalhar com aquilo que ela tem de melhor. As pessoas têm dificuldade com isso. Então, ainda há uma baixa estima, desde intelectual, mental somática, energética, ela começar a assumir aquilo. Por quê? Porque ela vai envolver mais pessoas, ela vai fazer assistência, ela vai assumir. Alguém perguntou aí sobre a condição de assumir a identidade real, tem a ver com assumir os trafores pessoais. E o que ela não tem, que são os trafalsos, os traços faltantes, ela vai começar a correr atrás. Então, esse trinômio também ajuda a gente a eliminar os pecadilhos. Patrícia, parabéns pelo verbete. Você poderia, por favor, na página 23, o último item de fatologia, o desenvolvimento mental somático enquanto regenerador e qualificador dos autopensenes manifestos no comportamento? Você pode aprofundar um pouco, por favor? Posso. Essa, para mim, de tudo que eu já refleti, é a nossa única saída. É você mexer com o mental soma, no sentido, o que acontece? O mental soma, você começa a entrar no processo de racionalidade, juízo crítico, associação de ideias, e você começa a resgatar e recuperar esses elementos de lucidez que a gente tinha antes de nascer, ou aquilo que você tem de melhor. Ainda mais no caso da mulher, que é um processo hormonal constante ali, pelo menos até uma determinada faixa de idade, a gente muda de humor, mexe muito com as emoções. Então, a hora que você começa a colocar o mental soma para funcionar, é a hora que você apazigua, vamos dizer assim, o processo emocional e do psicossoma. Tudo que a gente faz que é instintivo é porque não houve racionalidade, não houve reflexão. Ainda a gente é muito bicho, né, vamos dizer assim. Então, esse processo do mental soma, a hora que a gente começar a pesquisar, anotar, escrever, e isso se manter, não tem como você não eliminar esses pecadilhos da juventude. Então, assim, se você começar a ver, às vezes a pessoa fala em ganho secundário. Gente, perdas secundárias, sei lá, mas não é ganho. Se a gente pensar a curto, médio e longo prazo, às vezes você vai ter um esforço maior ali no início, mas os ganhos, por isso que eu quis escrever esse verbete. Tem coisa que a gente acha que é bobagem, mas se a gente conseguir, o jovem, entender, ele refletir, o que eu vou ganhar com isso? Daqui 10 anos, como que eu vou estar se eu tiver esse mesmo hábito aqui? Parem para pensar, qualquer pessoa, se eu manter esse hábito, como é que eu vou estar daqui 10 anos? Por exemplo, em relação à escrita. Eu quero um livro publicado. Você tem que avaliar hoje, ou no máximo a semana. O que você fez hoje, ou essa semana, em prol de conseguir escrever. Se não fez nada, gente... Eu sinto muito. A tendência é você passar 1 ano, 2 anos, 10 anos igual. Então, essa reflexão é própria do mental soma. Acho que isso que acaba mudando e eliminando, né? E hoje a gente não vai poder reclamar que a gente não tem recurso nesse sentido. Não sei se ajudou aí, Fernanda. Agora, Patrícia, na fatologia, página 22, final da 3ª linha, você poderia comentar a imaturidade própria do restringimento intrafísico? A partir de que idade você deixou de agir de forma consciencialmente imatura? Botaram na parede. É verdade. Eu não vou falar que eu não tenho formas ainda consciencialmente imaturas. Por isso que eu escrevi, estou estudando muito o assunto. Porque eu comecei a ver que existe uma banalização muito grande. Se você não faz esse esforço contrário à ação, você entra
entra naquilo. Você começa a achar que é assim mesmo e tudo mais. Então, assim, eu desde muito nova, devido ao parapsiquismo, que eu já tinha ali bastante pequenininho, muita gente não sabia lidar com aquilo, acabei dando muito trabalho para os meus pais, né, que também me ajudaram muito em vários aspectos. Então, eu já sabia que algumas coisas eu não ia poder fazer, porque eu via o que acontecia extrafisicamente. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que está ali bebendo demais, ela nunca está bebendo sozinha. Tem ali várias consciências no cangote dela bebendo, então faz ela ter vontade, vai ficando cada vez mais difícil. Então eu vi aquilo, tinha clarividência, eu já pensava, não vou, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer. Então, é aquilo que eu estava falando, na hora que você começa a pensar, porque o que acontece? Todas as suas atitudes imaturas, infelizmente ou felizmente, não envolvem só você. Você representa grupos, né? Então, eu estou aqui hoje dando aula, eu represento um grupo da Conscienciologia, dos verbetógrafos. Olha só, meu nome está lá. Então, qual é o exemplo que eu dou em relação a isso? Eu sou administradora, eu represento um grupo de administradores. Então, se eu começo a achar que é normal dar um jeitinho aqui, ou ter sempre um caixa 2 fazer aquilo, é o exemplo que eu estou dando dos administradores naquele contexto multidimensionalmente. E assim por diante. Então, é mais ou menos por aí que eu começo a pensar. Mas tem coisa que a hora que a gente começa a entender um pouco mais, a vivenciar, avaliar o resultado, você fala, nossa, ainda o meu resultado não está bom. Existem pecadilhos mais profundos, vamos dizer assim, ou mais arraigados daquela maneira de pensionizar, que às vezes você está 1000 anos pensando daquele jeito. Né? Então, o jeito de funcionar da pessoa, que é o temperamento. Então, e vem assim, não crescendo, né? Você não acaba de um dia com a idade tal, deixa de ser imatura. Não tem jeito. Por isso que eu falei, o negócio é a gente começar a ficar lúcido sobre isso, ir desdramatizando, e experimentando. Olha, uma coisa que eu queria comentar até diante disso. Essa frase mesmo que a gente ouve em qualquer curso, palestra, qualquer coisa da Conscienciologia, não acredite em nada, nem mesmo no que eu falei, experimente. Eu acho que a gente ainda tem dificuldade em experimentar. Nós não nos permitimos experimentar coisas boas. Então, por exemplo, tu fala, olha, senta e vai escrever um verbete. É um experimento. A pessoa, às vezes, ela fala que não. Ela nem experimentou. Qual o problema? Né? E assim como, mexe suas energias lá, vê como joga energia para a pessoa que você está com raiva boa. É um experimento. Então, assim, eu acho que se a pessoa se permitir experimentar mais, ela vai ter resultados bons. E às vezes ela fica arraigado com pato pensênica, que não, ela já tem uma rechaça. Então, esse processo do abertismo consciencial também está ligado a isso. Vamos lá, gente? Quer perguntar? Sobre isso mesmo que ela falou agora, Patrícia. Complementar da Patrícia só. Até acho que eu concordo com você. Acho que falta experimentologia maior. E até hoje o professor Valdo falou, hoje nunca ninguém é velho para aprender, né? Para estudar. E até as pessoas falam, não, essa é síndrome de dispersão. Está se dispersando muito. A melhor forma da pessoa, de repente, desenvolver a vacina contra o processo é ela quebrar a cara no processo dela. Ela entrou, quebrou a cara e desenvolveu a questão da experimentologia dela, né? Mas às vezes a pessoa começa a banalizar e fala que é aquilo comum. Isso eu queria comentar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, uma agressão à mulher. A gente não pode falar que isso é comum e que ela vai quebrar a cara. Alguém, às vezes, vai ter que chegar ali e se posicionar também. Então, tem alguns aspectos que a gente tem que tomar cuidado. Eu falei, não dá para falar tudo, mas também tem situações que ainda vai ter omissa. Vou dar um exemplo. Toda vez que você se posicionar com uma coisa positiva, vai ter contrafluxo. Vocês concordam com isso? Não tem jeito. E às vezes a pessoa não quer isso, ela não quer sofrer o contrafluxo de nada. Por exemplo, de uma pessoa virar a cara para ela, que é alguém que ela gosta. Então, olha só, a gente tem que saber separar. A pessoa virar a cara não quer dizer que você vai deixar de gostar, é o binômio admiração e discordância. Naquele momento, mas a gente não pode fazer de conta também que está tudo bem, que é assim mesmo, entendeu? Então tem que chegar e falar, olha, eu discordo disso. A pessoa na hora vai ficar às vezes muito brava e vem aquela energia do mal. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso que vocês estão falando, que ele coloca, é sobre o crescendo. Por que os prejuízos evolutivos nos erros reiterados formam crescendo?
É justamente isso. Você não pode ficar quebrando a cara a vida toda, certo? Pode. Em algum momento você tem que parar e aprender com seus erros, né? Senão a cara quebrada vai ficar muito mais difícil de ser consertada, né? Vai chegar um momento que é igual cirurgia plástica, né? Faz tanta plástica que chega um ponto que não tem mais jeito, né? Aí já acabou, deu, né? A pessoa tem que sofrer para... Já é o oposto do princípio da experimentologia, né? Da descrença. Não tem que sofrer para aprender. Não, o cara pode aprender pela racionalidade. Exatamente. Não precisa sofrer. É isso aí. Tânia, vamos lá. Patrícia, por favor, na página 25, o último paradoxo, você podia desenvolver? O paradoxo, conversa viva, mas fugaz, escrita morta, mas permanente. O que acontece? A gente é muito bom, muitas vezes, muitas pessoas de comunicação. Então, a gente fala muito bem, eu mesmo gosto de conversar bastante, você explica. Mas o que acontece? Aquilo vai passar. Acabou aquela conversa, às vezes a pessoa volta ou para o holopensene dela. Naquela hora ali ajuda e pode mudar muito. Mas aquilo é fugaz. Se você escreve, mesmo depois que você morrer, aquilo vai perdurar. Então, você vai ter muitas pessoas que vão ler, né? Porque a escrita parece que é morta ali, né? Está quietinha ali no papel. Mas permanente. Então, quantas pessoas que você pode ajudar escrevendo um livro? Às vezes uma frase, uma coisa positiva, aquilo perdura vidas, né? E também é um rapport de interassistência com aquela pessoa, com assistido, com reconciliação. Então, esse é o paradoxo. A conversa parece que é muito mais eloquente, mais bacana, a escrita é mais difícil, fica quietinho ali, mas esse contraponto, ok? Ok. Tem mais outro. Na fatologia, na página 23, na 8ª linha, de baixo para cima, no finalzinho da 8ª linha, a sugestionabilidade. Você pode desenvolver, por favor? A sugestionabilidade é aquela coisa até... Porque tem alguns aspectos aqui que eu tinha feito de uma outra forma, uma lista, depois eu coloquei aqui. Então, por exemplo, ele está falando do processo até das doenças físicas, né? Ou em frente ali a condição das tatuagens. Então, tem muita coisa que é uma sugestão. A pessoa que é altamente sugestionável, ela é impressionável. Então, tudo aquilo que está na moda, ela quer fazer. Só que é aquilo que a gente estava comentando, a Dulce comentou ali, né? Isso não é para mim. Então, está na moda, é bacana, está todo mundo fazendo, mas não é prioridade para ela, para a ProEx dela. Então, é a gente começar a pensar nisso. Uma pessoa que tem muito... Existe uma lei, isso é da física, é da natureza, é uma lei... né, da conscienciologia também. Quem tem mais energia engole o outro, às vezes em determinado aspecto. Então, se a pessoa ela coloca muita energia naquilo, a pessoa às vezes começa a ficar altamente sugestionável. Ela começa a achar que aquilo que ela estava fazendo não é bem assim, vai ficando em dúvida e quando vê, ela entra na barca furada, vamos dizer assim. Mas também, só para pontuar, existe alguma coisa do pecadilho dela, da forma dela pensionizar, que faz com que ela fique sugestionável. Não foi o outro que sugestionou, um rapport. É a própria pessoa, né? Exatamente. Tá ok, muito obrigada. Obrigada. Agora, professora Patrícia, na primeira linha da fatologia, você poderia discorrer sobre a displicência com a profilaxia, a gravidez indesejada? Por exemplo, hoje existe muito contraceptivo. Então, às vezes, a pessoa, ela, numa noitada, numa situação, ela acaba sendo displicente, que a gente estava falando da impulsão, né? Do processo instintivo, ela quer viver aquele momento, e ela acaba tendo uma gravidez indesejada que compromete toda a vida da pessoa. Então, é a condição da profilaxia também em relação aos pecadilhos, né? Então, todo esse processo de detalhismo, de estudar, é que eu acho assim que a gente ainda erra muito por ignorância. Ou ninguém ensinou a gente aquilo, ou não leu. Então, a partir do momento que você tem aquilo, é segurar o processo das emoções, porque é uma relação direta. Quanto maior a emoção, menor a lucidez. E quanto maior a lucidez, menor a emoção do ponto de vista instintual, né? Agora, na 4ª linha da fatologia, na página 23, você poderia comentar a apologia à arte
enquanto fuga do prioritário evolutivo, mantendo a automimese dispensável? O que acontece? Às vezes a pessoa, a arte existe também um processo que ela de estudo intelectual, ela desenvolveu uma habilidade e aquilo é muito gratificante muitas vezes. Por exemplo, uma pessoa que toca um piano e ela trabalhou isso muitas vidas desenvolvendo aquilo. Aí ela nasce e o que acontece? Aquilo já chega num ponto que a automimese é a repetição desnecessária. Se ela manter aquela mesma coisa, ela não vai aprender coisas novas. E ainda vai ficar muito só no aspecto do psicossoma, emocional. Então, por exemplo, ela vem nessa vida, ela tem aquela habilidade, aquela facilidade, por quê? Nada que você tem aqui à toa, você já desenvolveu em outras vidas, e ela, muitas vezes, nessa, ela vai ter que aprender alguma coisa diferente, lidar com uma coisa diferente, e de uma habilidade que ela também tem desenvolvida, só que aquela é mais fácil. Então, ela vai por aquilo que todo mundo também bate palma, é muito bonito, e deixa de lado aquilo que às vezes é prioritário e que vai ajudar muito mais pessoas. Por exemplo, ela escreveu um livro. Aí a pergunta, ela não pode tocar piano? Pode tocar piano, mas tem que estar com o livro escrito. Então, é aquela coisa também de levar jeito, mas não usar algo como fuga. Hoje tem muitos jovens assim também, que a pessoa ela fica perdida, ela não consegue definir uma profissão, ela não consegue saber o que ela quer fazer, fica muito envolto nesse processo de arte, gente, não é só música, artesanato, às vezes é um capricho da pessoa. Então ela fica, por causa da farturologia, também se perde nessa condição. Agora, na 7ª linha, na fatologia, página 23, de baixo para cima, você poderia comentar a falta de autoconfiança fortalecendo o autoassédio? E ela pede quais dicas daria para aumentar a autoconfiança. A única maneira da gente melhorar a nossa autoconfiança é experimentar. E aí é experimentando o novo e se desafiando em relação a alguma coisa que você nunca fez. É lógico que existem situações que você pode procurar ajuda, né? Então, por exemplo, a pessoa vai dar aula pela primeira vez. Hoje ela dá aula treino, tem gente que já passou por aquilo, ela pode perguntar como melhor se preparar. Agora, o que ela não pode é se paralisar. Toda vez que a pessoa se paralisa diante de algo, ela vai começar a se autoassediar. O que é o autoassédio? É pensar mal dela. Nossa, eu não consigo mesmo, sou muito ruim. Isso não é para mim, que é aquilo que eu estava falando. O maior autoassédio é a pessoa pensar mal dela mesma. Então, a técnica é ir em frente, ela pesquisar e criar coragem para enfrentar aquela situação. Agora, na página 22, 3ª linha, ele pede se você pode exemplificar o ato de banalizar o modo correto de proceder. Página 22, 3ª linha. Tá. Hoje também existe um aspecto que a pessoa não tem como falar que ela não sabia que aquilo era assim, entende? Existem muitas informações também, como a fartura de coisa ruim, a fartura de coisa boa. Hoje a gente tem conhecimento, tem muita gente que já passou por aquilo. Então você sabe que o correto é aquilo, mas a pessoa banaliza porque é mais difícil, porque dá mais trabalho, ela vai ter que priorizar, ela vai ter que ter uma organização maior. Sem organização a gente também não chega a lugar nenhum. Então ela fala, não, isso é muito chato. Eu vejo muitos jovens falar, isso é muito chato. Então o que é o chato? Ela não quer sistematizar, fazer aquilo com calma, mas ela vai ter um resultado muito mais sério e duradouro. Então ela acaba banalizando, acaba fugindo, deixando para lá. Porque eu acabei trabalhando isso naquele meu binômio doença-fuga, né? A pessoa cria um aspecto para ela fugir da responsabilidade dela. Ok, você quer perguntar? Para a Patrícia, na página 24, para ela explicar melhor essa técnica da agenda de autopensionização. Então, a técnica da autopensionização, eu criei, na verdade, uma folha para mim, né, onde eu começo a anotar quais foram os meus pensenes daquele dia. E aí eu faço uma lista aqui, resumindo, de coerência, se eu fui coerente com o que eu penso, com o meu mega foco, que é aquilo da sua ProEx, e se eu pensei multidimensionalmente, que é isso que eu estava falando, que é a chave. Eu coloco ou sim ou não.
Então, assim, quais foram as atividades? Eu trabalhei, fui defender o verbete, né, tive com a família. Quais foram os pensenes que eu tive? Porque às vezes a pessoa está numa atividade, por exemplo, se ela está magoada com alguém, ela fica pensando naquilo. Por exemplo, se ela está preocupada com dinheiro, ela pode fazer qualquer coisa e aquilo fica assediando ela, pensando a mesma coisa. Então, a hora que ela verifica, ela tem lucidez que aquilo está prejudicando ela vai tomar uma atitude. Debaixo da minha pergunta assim, você teve monoideísmo, que é o mesmo pensamento? Se eu respondo sim, tem uma pergunta que eu mesmo criei para mim, que é assim, o que você vai fazer com isso? Às vezes me dá vontade de dar uma arriscadinha assim, mas já no segundo dia eu vou ter que fazer alguma coisa. Então é isso que a gente está falando de enfrentar, você estar lúcido sobre o que você pensa, o que você sente e como que isso interfere na sua vida, né? Quais são os sentimentos e o resultado. Tive resultado? Sim ou não? Então é bem prático. Tem essa agenda de pensenização, é isso, é você começar a mapear os seus pensamentos. Tem várias técnicas também na enciclopédia, né? De gente que estudou de outra forma. Tem um verbete do professor Valdo sobre alguma coisa de agenda da autopensenização. Também. Tem muita coisa, tem. Eu peguei isso e adaptei para mim, né? Bem bom, muito bom. Agora, pessoal, a gente pede desculpas, tem perguntas que não vai dar tempo a gente não vai conseguir responder todas. Nosso tempo esgotou. Agora tem uma última, eu queria colocar aqui, que ele pergunta sobre se tem alguma diferença, mesmo sutil, entre auto-organização imaginativa e autodisciplina imagística, que você colocou na teática da autodisciplina imagística. Então, só queria lembrar, ele próprio coloca do verbete redigido pelo Maximiliano Raimann. Max usou na sinonímia para autodisciplina imagística, ele usou para sinonímia de auto-organização imaginativa a auto-organização imagística. E o que eu entendi é que você colocou aí como teática, não é? A diferença sutil é a teática. Não sei se você quer comentar alguma coisa. É isso mesmo. Porque no fundo é a mesma coisa. Exatamente. A pessoa fazer essa planificação e começar a colocar em prática. Porque não adianta nada, às vezes, ela planejar, ter uma organização. Tem gente que faz planejamento, gente, ficha assim, e a hora que ela vai usar não funciona. Então, você está falando, tem que ser alguma coisa prática, ela tem que ver o resultado do dia a dia. E o pensene, que é uma coisa mais prática que o pensene, quando você já foi. Se você não trabalhar um processo de reeducação pensênica, a gente vai começar isso, achar que as patologias são comuns, entendeu? Que é assim mesmo, faz parte, e não é isso. Então, a base dessa condição é isso, você trabalhar com o seu aspecto pensênico e colocando em prática, avaliando os resultados. Aí só uma dica, é que pelo Confort da enciclopédia, né, uma dica aí para o teletertuliano, é que, por exemplo, ela utilizou no verbete, na seção Teoriologia, a teática da auto-organização imaginativa, que também, se não me engano, foi usada no verbete do professor Maximiliano, não é? Então, o verbete tinha um outro título, tinha uma outra sinonímia próxima, e na teoriologia ele usou essa teática, ou seja, é o jogo do Confort da enciclopédia, criando toda uma coerência interna. A técnica da circularidade também, né? Exatamente, faz essa circularidade com vários ângulos de abordagem de um assunto próximo e que vai gerar toda uma coesão e uma coerência interna da própria enciclopédia. Tá certo? Pessoal, a gente agradece muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, a professora Patrícia, né? Agradecemos muito e aguardamos aí os próximos verbetes, tá certo? Eu que agradeço. Então, muito obrigada e os nossos anúncios estarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 42 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marlene, com a segunda semana da Paradireitologia. Boa tarde a todos. Em nome da Juriscons, Associação Internacional de Paradireitologia, e do CAEC, eu gostaria de convidá-los para a segunda semana da Paradireitologia, que vai incluir o 6º Fórum do Paradireito. Nós vamos ter 21 professores debatendo sobre os mais diversos temas envolvendo o Paradireito. Eu chamo a atenção para a abertura, no dia 7/8,
com a desembargadora e professora Vanderlei Terezinha. Ela vai falar sobre as novas perspectivas no judiciário brasileiro à luz da paradireitologia. No dia 8, nós vamos ter mini conferências e eu chamo a atenção para a palestra do professor Daniel Bertolucci, Princípio da Solidariedade Consciencial. No dia 9, sábado, além de incluirmos o Círculo Mental Somático, nós temos uma das palestras será da professora Giovanna Kanner, que vai falar sobre a dissecção da autocosmoeticidade na elaboração do CPC. No sábado ainda nós vamos ter uma mesa biografológica com 3 professores e no domingo temos a conferência com a professora Cristina Aracaki, que vai falar sobre Homo sapiens paradireitológicos. E no domingo ainda temos o debate sobre democracia pura e relações de poder na CCCI. Então, um tema bastante complexo, bastante polêmico, bastante atual, e eu convido a todos para debater conosco. Nós vamos fechar o curso, a semana, no período de 5, aliás, o acoplamentário vai ocorrer no período de 11 a 13 de agosto, e a temática deste acoplamentário vai ser autotransafetividade. Serão 4 epicons, incluindo Cristina Aracaki, Everaldo Bergonzini, Hernani Brito e a epicon Eliane Stedley. Então eu convido a todos, e as inscrições estão sendo realizadas no CAEC. Vocês podem obter maiores informações pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Algema de Ouro, especialidade Desviaciologia, com a verbetógrafa Karina Eliachar. Obrigado e boa tarde a todos.